Estou aqui com meu amigo Jonathan Sodré, engenheiro sanitarista, direto de Salvador, para a gente ter um papo bem legal sobre esse assunto, que é um tema contraditório. Para os políticos não é uma coisa muito atraente, porque não tem aquela visibilidade importante que atrai os votos. E para a maioria dos cidadãos é uma questão que só vem à tona quando falta água na sua torneira. Então, se está tudo bem, ninguém se importa muito com isso. Mas agora, com esse cenário de pandemia, onde um simples lavar a mão é impossível para 109 famílias na cidade de São Paulo, é um assunto que a gente não pode mais evitar de debater. Em 2022, nós vamos ter a revisão aqui do Plano Municipal de Saneamento. Eu espero estar lá para contribuir com as mudanças necessárias para a gente construir uma sociedade melhor para os nossos paulistanos. Então, assim, vamos ver o que a gente consegue debater aqui e propor de soluções viáveis para melhorar a condição de vida das pessoas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas em São Paulo ainda tem 967 mil residências que não têm saneamento básico, ou seja, não tem coleta de esgoto. Elas jogam, despejam todos os seus resíduos humanos e sanitários em riachos, córregos, ou às vezes até direto na própria terra. Puxa um cano ali de dentro de casa e joga debaixo da terra mesmo. Então, assim, tem bairros como o distrito de Engenheiro Marcilac, por exemplo, no extremo sul da cidade, onde só 3% das residências têm água potável. O resto, ou eles têm poço, ou eles pegam no vizinho, ou fazem algum tipo de acerto para poder trazer água para dentro de casa. Então, assim, é uma situação crítica, mesmo numa cidade grande como São Paulo, e assim como é em Salvador também. Eu conheço bem Salvador, sei que a gente tem muitas similaridades. Então, eu queria que você contasse assim um pouquinho para nós sobre o novo marco legal e essa proposta de privatização do saneamento. Até onde isso pode impactar no direito das pessoas de ter acesso à água e esgoto? Oi, Fabi. Oi, todo mundo. Belezinha? A satisfação é enorme a gente estar aqui hoje debatendo uma temática que é tão importante, né, e tão relevante para o cenário municipal, né, dentro do Brasil. Assim, saneamento básico, como vocês devem saber, né, são 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais. Então, quando a gente fala dessas 4 componentes, a gente fala diretamente de vida, a gente fala também de saúde. Então, a gente não pode estar desvinculando o saneamento da saúde pública. E aí, é importante a gente trazer esse debate. Nossa legislação de saneamento no Brasil é uma legislação extremamente recente, né? Eu não tenho como falar sobre o novo marco legal do saneamento básico sem trazer um pouco de uma perspectiva histórica, de onde que o saneamento do Brasil começou, qual é o cenário que hoje a gente se encontra, para a gente poder depois discutir, né, o marco legal. Eu acho que a gente tem que dar uma rebobinada aí no cenário e voltar, talvez, lá para a década de 60, para a década de 50. Então, fazendo só uma contextualização histórica dentro disso. O Brasil, ele é um país, né, relativamente jovem, nós já temos aí 500 e poucos anos, mas nós tivemos pouquíssimos momentos da história do Brasil onde a gente ordenou o serviço de saneamento, o que significa criar um ordenamento, né, principalmente do ponto de vista de poder público. Nós temos um Estado, nós temos governos, e esse Estado ele tem a função de ordenar todos os serviços públicos de interesse social, dentre os quais temos o saneamento básico. E essa ordenação, ela tem o que compete à União, tem o que compete aos estados e tem o que compete aos municípios. Beleza. A União, ela precisa fazer diretrizes nacionais. Ela precisa criar leis nacionais que a gente possa dar marcos um pouco mais gerais dentro da área de saneamento básico, tá certo? Trazendo já um pouquinho nessa área. E nós tivemos aí, na década de 60, um primeiro ensaio de um possível ordenamento, né, dentro do momento de ditadura civil-militar que nós vivemos no Brasil. E aí a gente teve um primeiro marco legal de saneamento básico, que foi o PLAN-NASA, certo? Plano Nacional de Saneamento. E aí esse Plano Nacional de Saneamento Básico, ele tinha dois objetivos claros. O primeiro era você levar a cobertura de abastecimento de água das zonas urbanas, tá, para 80%, e a cobertura de esgotamento sanitário para cerca de 40% a 60%. Então, nós temos aí, naquele primeiro momento, o saneamento básico só relacionado com água e esgoto. E aí, a estratégia que eles utilizaram naquele momento foi a criação das companhias estaduais de saneamento básico. Certo? Então, foi naquele momento, na década de 70, né, depois que a gente criou esse novo marco legal, esse marco legal lá atrásão,
A gente falou um pouquinho, criou a Sabesp, criamos a Embasa, criamos a Copasa lá em Minas. Então, a gente começou a entender um pouquinho que houve um certo ordenamento dentro da área de saneamento. Beleza. De lá para cá, só que esse marco legal feito lá na década de 70, foi o que aconteceu. Quais foram as falhas dele? Estamos lembrando de um governo autoritarista, né? Então, o marco legal ele tinha um objetivo e foi tudo de cima para baixo. Ou seja, os municípios que tinham prestação municipalizada, eles tinham duas opções. Ou entregar uma prestação para o Estado, por meio das companhias estaduais de saneamento, e aí eles receberiam recursos do Estado para poder operar o serviço de saneamento, ou eles iriam, na cara e na coragem, manter seus serviços municipalizados, né? E seguir em frente com uma gestão local e tentar trabalhar sem muitos recursos do Estado. Muitos municípios seguiram nessa estratégia, mas a maioria dos municípios do Brasil entregaram suas delegações para as companhias estaduais de saneamento. Bom, avançando um pouquinho nesse mecanismo aí, para a gente poder chegar no nosso marco legal de 2020, tá? Aí a gente teve que, o marco que se estabeleceu naquela época, quando eu falei da meta de 80% para a água e de 60%, foi um marco legal para as sedes municipais. Então, quem conhece o Brasil sabe, por exemplo, que a situação de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas zonas rurais, né, é completamente diferente da sede dos municípios. E é por isso, porque houve lá atrás um ordenamento urbano para que a sede recebesse esses investimentos. E a zona rural não. Então, a gente já vê aí uma negligência, uma ausência do Estado nessas regiões. Então, a gente pode até fazer um paralelo na turma que defende o Estado mínimo e tudo mais, ou seja, a zona rural já não tem o Estado presente em praticamente nada. Então, essa discussão de Estado mínimo ou Estado máximo, a gente tem que relativizar dependendo do ponto que a gente está inserido. Avançando um pouquinho mais, né, a gente chega também que esse déficit, quando a gente fala de déficit de saneamento, porque percebam, a gente falou de 80% de cobertura. 80% não é universalização. 20% da população ainda vai ficar sem acesso. Isso previsto lá atrás. Bom, esse déficit estava concentrado nas periferias. Por isso que a gente verifica também que as periferias, as zonas rurais, como eu falei, que ficaram de fora, e as periferias das grandes cidades, elas sempre foram preteridas, ou sempre foram negligenciadas do acesso ao serviço de saneamento. E hoje, quando a gente identifica essa quantidade de residências em São Paulo, por exemplo, que é o maior centro urbano da América Latina, ainda sem acesso à coleta de esgoto e ainda sem acesso ao serviço de abastecimento de água em alguns casos, a gente verifica justamente como esse déficit histórico se reflete até hoje nessas grandes cidades. Então, em 2007, nós tivemos um marco legal de saneamento, né? Imagina, da década de 70 até 2007, a gente ficou operando o serviço de saneamento pelas companhias estaduais de saneamento, enfim. E em 2007 nós tivemos um novo marco legal de saneamento que foi extremamente progressista para a nossa área. Nesse marco de 2007 a gente criou metas, estabelecemos critérios, enfim. E aí a gente criou uma nova forma de você enxergar o saneamento no Brasil. Um saneamento visando a universalização, um saneamento que visava a integralidade, um saneamento que visava as 4 componentes que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a coleta e o manejo de resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais. Então, a gente já começou a trabalhar isso de forma integrada, tá? E aí, a gente para enxergar, enfrentar uma problemática dentro das companhias de saneamento no Brasil, tá? Que, mesmo em 2007, ou seja, de 2007 para cá, que a gente teve esse novo marco legal, a gente teve uma série de investimentos do ponto de vista de poder público na área de saneamento, a gente ainda não conseguiu avançar para chegarmos no 100% do saneamento no Brasil. E isso é reflexo de muita ação. Inclusive da própria forma de prestação de serviço de saneamento. Em 2019, começou uma discussão, na verdade, em 2018, mais ou menos, começou uma discussão sobre a revisão do novo marco legal de saneamento. Eu estou pulando assim um pouco o tempo para a gente poder compreender e para eu também não ficar um pouco muito palestrinha, né, falando demais. Se deixar, o professor se deixar eu falando aqui direto, mas vamos voltar. Mas tem que explicar mesmo, tá certo. Em 2016, a gente começou uma nova discussão, né, sobre a mudança do novo marco legal de saneamento, porque a gente precisava, porque segundo algumas pessoas, algum grupo, né, era necessário rediscutir o marco legal, a gente já teve, mas percebam, o marco legal é de 2007, a gente está trabalhando hoje, 2007. Se a gente for fazer umas continhas, 2007 para 2020 são 13 anos. 13 anos, quando a gente analisa a política pública
A gente primeiro faz como é o ciclo de uma política pública. Você elabora a política, você implementa a política e depois você avalia aquela implementação daquela política. E você faz esse ciclo sem fim. Depois que avaliou, você reelabora, né? Reimplementa e reavalia. E a gente consegue refinar esse refino das políticas públicas de forma infinita, né? De tal forma que a gente consiga, talvez, quem sabe, chegar numa política perfeita. Então, a gente precisa, de fato, estabelecer esse ciclo. Na política de saneamento brasileira, a gente elaborou a política em 2007. O principal instrumento da política é o Plano de Saneamento Básico. Então, o Plano Nacional de Saneamento Básico, a gente elaborou em 2013, ou seja, 6 anos depois da elaboração da política. E aí, de 2013 para cá, que você precisa do plano para poder implementar a política, tá? Então, você vai implementar a política de qual forma? Elaborando os programas previstos no plano. O plano de saneamento, ele tem objetivos, ele tem metas, ele tem critérios. Né? Então, ele tem programas, projetos e ações para alcançar determinado cenário de referência. Quais são os cenários que a gente quer atualizar dentro da área de saneamento? São os cenários da universalização, ou seja, todo mundo da zona urbana, da zona rural, da periferia, precisa ter acesso ao serviço de saneamento, sejam eles de qual forma vai ser. E aí vem um outro princípio que eu tenho que comentar com vocês, que é a adoção de tecnologias adequadas. Até porque, quando a gente fala, por exemplo, em São Paulo, que é uma cidade, a gente não pode necessariamente adotar a mesma tecnologia para o bairro do Itaim Bibi ou para Paraisópolis, ou toda a Paraisópolis, que é gigante, entendeu? O Brasilândia, enfim. Não necessariamente a gente vai conseguir adotar a mesma tecnologia para todo mundo. Então, nós temos que utilizar tecnologias apropriadas para cada realidade. Beleza. Então, o plano municipal, na verdade, tem que ser regionalizado. Mesmo dentro do município, ele ainda tem que se subdividir em diferentes regiões para se adequar a diferentes realidades. Exatamente. Quando a gente elabora esse plano que eu falei com você, que tem os programas, projetos e ações, cada programa, projetos e ação, ele vai demandar uma tecnologia diferente, ele vai demandar uma tecnologia, correto? Então, por exemplo, quando a gente vê nas periferias, nas favelas, que as ruas não passa carro, como é que você vai ter a coleta de lixo naquele carro? Às vezes, no bairro inteiro, você não tem uma medida grande que você consegue colocar aquele caminhão compactador, que é a principal tecnologia que se utiliza nas cidades grandes hoje. Como é que a gente faz, então, para esse pessoal ter acesso à coleta de lixo? Aí a gente tem que pensar em outras tecnologias. Por exemplo, em Feira de Santana, aqui na Bahia, nós temos muitos carroceiros. Não sei como é São Paulo, mas aqui tem muito carroceiro. Sim, então, você pode, por exemplo, contratar esses carroceiros, que eles são menores, para pegar o lixo dessas ruas que não passa carro, mas passa carroça. Ele pega o lixo porta a porta, porque você vai garantir que a população vai ter acesso àquele coleta de lixo, e aí o carroceiro leva esse lixo para um determinado lugar. Dei um exemplo, mas aí, obviamente, vão ter discussões sobre a questão dos direitos animais, mas aí é um outro debate, tá certo? É um outro debate. Só dei um exemplo que pode ser uma tecnologia utilizada. O cara pode estar também com aquele carrinho de mão, sabe, que é grande, que ele pode estar buscando. Então, percebam que tem moto, tem uma série de outras tecnologias que nós podemos estar utilizando dentro da área de saneamento que vão melhorar o serviço de saneamento, e aí a gente entra naquela proposta de tecnologia apropriada. Voltando para a área da política, saneamento, a gente começa a enxergar que o Plano Nacional de Saneamento Básico ele foi elaborado em 2013, aí a gente tem aí 2014, 2015, os investimentos, e aí a previsão nossa, né? Que ele foi feito para 20 anos, então 2013 mais 20, 2033. Eram cerca de 500 bilhões de reais para que a gente universalizasse o acesso a saneamento básico no Brasil, até 2033. Uma média aí de 20 bilhões por ano, tá? Então, o que é que aconteceu? Em 2014 nós tivemos um investimento, porque o plano foi sancionado em 2013. Em 2015 nós tivemos um investimento de 20 bi do governo federal. Em 2016, o que é que nós tivemos? PEC, emenda constitucional que proíbe investimento em saneamento básico. Então, obrigatoriamente, em 2016, 2017, nós já não iríamos ter o investimento em saneamento básico, por uma estratégia do governo, porque disse que estava tendo muito gasto público, enfim. Percebam que tudo que eu estou falando aqui é estratégia de governo. Certo? Se é boa, se é errada, eu não vou entrar nessa discussão. Mas foi a estratégia foi criar essa emenda de teto de gastos. E aí, vem desde 2016, coincidentemente,
Coincidentemente, vem essa discussão sobre a revisão da lei do saneamento básico. Então, perceba, ele quer voltar para a lei. Ele não está nem implementando a política, nem fez uma avaliação efetiva, de fato, da política que foi elaborada. Então, nós estamos quebrando o ciclo da política pública, e a gente está falando de ciclo de política pública e está falando de uma teoria extremamente validada por diversos teóricos, tá? Então, está quebrando o ciclo da política pública que, ao invés de você avaliar a política e ver onde foi que a gente conseguiu, né, e terminar, na real, a implementação do plano de saneamento básico, do plano nacional, que é o PlanSAB, nós já estamos acabando com tudo isso e voltando para a escala inicial, que é reelaboração da lei. E tem um X da questão, e esse novo marco legal de saneamento, ele vem pensando justamente apenas em água e esgoto. Ele fala abrir o capital para a iniciativa privada, ele tem uma estratégia muito de acabar com as companhias estaduais de saneamento, porque, enfim, tem uma série de falhas na prestação das companhias estaduais de saneamento, isso é um fato, tá? A gente não vai achar que é perfeito, porém é um modelo que ainda é viável, é um modelo que saneamento a gente só consegue ganhar com escala, gente. Saneamento, a gente precisa perceber que ele não ganha individual. Saneamento, a gente só consegue ganhar ele em escala. Então, às vezes, um município sozinho não consegue gerar receita, porque ele tem que ser autossustentável por tarifa, ele não consegue gerar receita para se manter. Então, a gente precisa de um grupo de municípios, né, para poder trabalhar. E segundo aspecto, mais importante que a gente tem que falar, a bacia hidrográfica. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de água. Eu tenho que pegar água em algum lugar. Nem sempre os municípios têm água disponível para você poder levar água para o estado. Então, às vezes, você vai pegar água em um outro município. Por exemplo, Salvador não é abastecida pelos mananciais de Salvador. Salvador é abastecida por 2 mananciais no interior da Bahia. Inclusive, tem manancial que abastece Salvador que fica quase 200 quilômetros de Salvador. Então, imagina você trazer água de 200 quilômetros do interior da Bahia, que é semiárido, para uma região que chove muito, que é Salvador. Então, a gente fica fazendo essa continha de... A gente tira a água de uma região que chove cerca de 800 milímetros por ano para uma região que chove 2.000 milímetros por ano. Ou seja, a gente tira a água de quem não tem para quem tem muito. Então, percebam que tudo isso foram estratégias adotadas. Então, imagina, para a gente poder abastecer Salvador, tem que buscar longe. Então, como é que você faz uma prestação desse tipo, do ponto de vista regionalizado, se você quebra essa estratégia de você buscar água mais em outros municípios? Porque nem sempre Salvador vai ter água suficiente para abastecer a própria Salvador. Então, percebam que há uma série de interesses, né, coletivos dentro do serviço de saneamento e que quando você abre muito para muitas empresas, muitos prestadores de serviço, que é um dos principais aspectos que a galera fala sobre esse novo marco legal de saneamento, é o aumento da tal concorrência. Mas beleza, você vai ter concorrência na hora de pegar o serviço e a água. A gestão de recursos hídricos, quem vai? Como é que vai funcionar? A gente sabe que a gestão de recursos hídricos brasileira ela é bastante complexa e deficitária, valoriza muito mais os grandes produtores, né? E o agronegócio tem toda uma discussão em cima disso. Eu sei que eu devaneei, mas é para mostrar para a gente que essa mudança no novo marco legal, ela, na meu ver, precisa ser mais estudada, um pouco mais de maturidade para debater sobre o saneamento. Ela vem falando exclusivamente de água e esgoto, mas saneamento não é só água e esgoto, porque a gente está falando das companhias estaduais de saneamento. Perceba, e as prestadoras dos serviços de coleta de resíduos sólidos vai ficar como com esse novo marco legal? Ele não comenta quase nada sobre isso. Então, a gente hoje paga a taxa de água e paga a taxa de esgoto, mas a gente não é todo município que paga a taxa de lixo, ou paga a taxa para o serviço de drenagem. Então, e aí, saneamento, como é que a gente vai fazer? A gente vai só falar de água e esgoto? A gente não vai integrar as componentes do saneamento? Porque a gente sabe, por exemplo, cidades como São Paulo e Salvador, as periferias vivem problemas sérios de enchentes. E enchente, às vezes, esgoto mistura com água de chuva. Isso é um problema enorme. E como que a gente vai resolver isso? A quem a gente procura? Então, a gente percebe também a própria dinâmica da gestão. Mas, eu não sei se eu respondi suas perguntas todas, Fábio, mas é uma problemática muito grande quando a gente fala de privatização do serviço de saneamento, né? Principalmente quando a gente olha com a perspectiva nacional do Brasil. Perceba que algumas cidades possa ser que dê certo. Mas faz sentido a gente servir a 2 senhores? A gente tem que pensar no modelo. Né? Ou a gente pensa no modelo que ele seja um modelo adequado para todo mundo, e a gente vai tentar calcular esse modelo, tentar encontrar qual é o melhor mecanismo, tá? E aí eu falo mais ainda, a participação da iniciativa privada dentro da área de saneamento, ela já acontece nas mais diversas formas.
tá? Ela já acontece, por exemplo, nas empresas de engenharia que elaboram projetos, nas empresas de engenharia que executam obras, tudo são empresas privadas. Nas empresas de engenharia que fornecem o material, então, eu vou até mexer, a Manco, a Tigre, todas essas empresas fornecem material de saneamento. Elas são empresas privadas. As terceirizadas, que dão manutenção. Existe uma parceria, então? Já há uma grande atuação da iniciativa privada dentro da área de saneamento. Onde que a iniciativa privada hoje não tem grande maioria? Na prestação do serviço. Porque entra todo um aspecto, inclusive, filosófico, no sentido de quem é que a população mais carente, como é que a gente vai conseguir garantir uma tarifa social adequada para a população carente? Para a população mais pobre. Como é que eu vou conseguir garantir? Será que a população que mora na favela tem a mesma capacidade de pagamento da população que mora no Morumbi? Certamente que não. Então, a gente pode tratar eles de forma igual, dentro do serviço de saneamento, ou eu tenho que pensar em tarifas diferenciadas para cada tipo de público? Obviamente, dentro de uma razoabilidade de valores, certo? Não estou falando de tarifas exorbitantes. Estou falando dentro de uma razoabilidade de valores. Então, é nessa perspectiva que nós temos que entender. E aí, quando a gente pensa numa empresa privada operando o serviço de saneamento, eu, como empresário, quero ganhar lucro, eu quero ganhar dinheiro. E a ferramenta que a gente utiliza é maximização de lucros e redução de custos. Para reduzir custos, eu não vou ter que abrir tarifa social. Tarifa social não é algo que vai me dar dinheiro. Tarifa social, exato. E aí quem vai arcar? Aí eu pergunto, quem vai arcar com a tarifa social? O Estado privatiza o saneamento e ainda entra com a parte para cobrir essa tarifa social das empresas privadas, o prejuízo que eles teriam? Ou seja, o Estado privatiza algo, entrega o lucro todo para o dono da empresa e ainda tira o dinheiro do bolso do contribuinte para subsidiar essa empresa? Faz sentido? Sendo que, hoje, na prestação, não existe esse subsídio, entende? Não existe o Estado tirar dinheiro do cofre público para jogar nas companhias de saneamento. Elas são autossustentadas por tarifa. Então, percebam que há muita nuance nesse debate sobre essa tal dessa privatização que a gente tem que perceber. A gente vai fazer o quê? Privatizar os lucros e socializar os prejuízos? É bom para o mercado que está investindo e recebendo esses lucros de volta, né? Agora, para a população e para a estrutura social como um todo, e a gente sabe muito bem que uma empresa privada jamais vai arcar com o déficit de fornecer uma tarifa social, porque e qual seria essa tarifa social? Porque tem regiões nesse país onde a pessoa não tem condição de pagar R$10 por mês de água. E hoje ela já não tem essa água. Então, assim, tem que se enxergar essas realidades, né? A gente, às vezes, está nas grandes cidades, a gente vê o Brasil só pela nossa ótica. Então, tem que dar uma caminhada por aí para ver que tem situações onde, é como você falou, chove demais, a criançada vai nadar no córrego com um monte de saco de lixo boiando. Então, assim, é um problema que não é difícil a solução. Não é fácil a solução, é um problema complexo. E a gente tem que olhar com um olhar social mais profundo, porque o direito à água é uma questão de sobrevivência. Você pode até ficar sem comer dias, mas você não pode ficar sem beber água. E assim, aí... Eu ia fazer só um comentário dentro dessa sua fala, importantíssima. É o seguinte, nós temos que analisar... eu não conheço tanto São Paulo, tá? Mas Salvador, como o nosso querido Milton Santos já dizia, é uma cidade baseada nos contrastes. Então, sempre ao lado de um bairro nobre de Salvador, tem uma favela, que é considerado, tipo, geograficamente o mesmo bairro. E aí eu te pergunto, quando a gente fala de tarifa social, por exemplo, ou então, a gente vai colocar essa favela, né, que vive do lado desse bairro social, desse bairro nobre. E qual vai ser a tarifa de água dessa favela? Vai haver essa diferenciação ou vai colocar de forma proposital a tarifa do mesmo preço de quem pode pagar? Entende? Para expulsar essas pessoas e causar o processo de gentrificação e de higienização dos bairros. A gente sabe que há uma política caminhando para esse nível. Então, a gente começa a enxergar que essa tarifa, essa dinâmica toda que existe dentro dessas grandes capitais, porque um dos principais aspectos da privatização do serviço de saneamento no Brasil e no mundo, e aí eu posso depois trazer alguns detalhes de cidades como Londres, Paris e Berlim, que eram privados na década de 90 e começaram a remunicipalizar os serviços, porque as iniciativas privadas não satisfizeram, tá? Não foram efetivas no processo da entrega dos serviços, tá certo? Aumentaram bastante a tarifa, mas assim,
A primeira característica é aumento de tarifa, assim, de cara. Você aumenta a tarifa, assim, vertiginosamente, entendeu? Tem lugares que chega a dobrar o valor da tarifa. Então, e essa população carente que vive nesses bairros aí, periféricos, né? Que estão misturados, no caso de Salvador, tá um bairro, uma favela pregada no bairro nobre. Como é que a gente vai lidar com isso? Essa população vai ficar ali? A gente sabe como é que é a desigualdade, né, Fábio? A gente sabe como é que funciona. Sim. Aqui é assim também. Aqui tem vários bairros nobres com favelas próximas. Inclusive, tem fotos famosíssimas de Paraisópolis, aéreas, onde você vê a favela Paraisópolis é uma das maiores do mundo, do lado das mansões e prédios chiques. Então, assim, eu acho até que é uma tendência, porque as pessoas que trabalham nesses lugares vão se acumulando próximas do trabalho para evitar até o deslocamento. Elas ocupam espaços vazios e ali elas vão construindo comunidades. Então, é uma tendência, né? Aí o que acontece, geralmente, não é que elas até vão embora dali, elas começam a fazer os famosos gatos. Então, assim, uma mesma família puxa um caninho ali num tubo direto da rua da Sabesp e traz para dentro de casa sem relógio, sem nada. Então, existe ainda a fuga de água, né? Do desperdício, da falta de manutenção das instalações, das estruturas, mas também existe a fuga de água causada pelos tais gatos, que são essas instalações clandestinas, porque a pessoa não vai sair de onde ela está instalada, ela quer ficar ali, mas ela quer ter o mínimo de acesso ao bem-estar básico para uma pessoa sobreviver. Aí entra na segunda questão que eu ia te comentar, que outra coisa que nós temos em semelhança com Salvador é essa questão de cidades que foram construídas sobre muitos rios, e eles acabaram sendo canalizados, aterrados, e qualquer chuva um pouco mais constante que aconteça, a cidade sofre enchentes terríveis. Em janeiro desse ano, em São Paulo, a gente teve uma das maiores enchentes da história, que paralisou bairros inteiros, a Marginal inundou terrivelmente. Foi uma coisa inacreditável. Várias pessoas ficaram ilhadas em casa porque não conseguiam sair dos seus edifícios, das suas residências. E, assim, quanto mais o tempo passa, e esse programa de verticalização e de adensamento dos grandes centros, mais a cidade fica impermeável, mais se constrói prédios, mais se constrói asfaltos, calçadas, então a água cada vez menos tem chance de escoamento. Eu gosto muito dessa questão do planejamento urbano, né? Então eu estava pesquisando sobre uma iniciativa que eu achei muito interessante. Nova York é uma cidade muito parecida com São Paulo em termos estruturais, claro que na dimensão geográfica é bem menor, mas a construção tem uma certa similaridade, e eles implantaram lá um programa de calçadas de chuva. Que é uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma forma de você tirar um pouco do asfaltamento e transformar esse asfaltamento em jardins que absorveriam as águas da chuva e levariam direto ao sistema de tubulação de escoamento. Aqui em São Paulo não tem, as calçadas aqui são completamente impermeáveis, quando muito tem um canteirinho desse tamanho assim, com uma árvore plantada ali, e, assim, é um monte de lixo que as chuvas carregam e que acabam tampando as entradas dos bueiros. Então, essa água não tem para onde escorrer. Aqui na minha rua mesmo, que tem uma descida logo em frente, quando chove muito, vira um rio. A descida que dá para essa queda aqui da rua vira uma cachoeira de fazer onda, de tanta água. Então, assim, esse tipo de iniciativa, como as calçadas de chuva, como a questão das comportas, que também foi um dos erros em janeiro, porque tem as comportas de escoamento da cidade para os rios, e elas demoraram demais para ser abertas, então, quando elas foram abertas, já estava a cidade inteira inundada. Então, existem possibilidades, assim, que não sejam custosas ao extremo, que a gente possa colocar dentro de um orçamento enxuto e que resolveria, pelo menos diminuiria consideravelmente essa questão das inundações. Rapaz, essa questão da drenagem é uma temática excelente e que a gente, de fato, precisa se atentar mais a isso. Primeiro ponto, como você trouxe, o planejamento urbano, ele é fundamental. Obviamente, a gente vive em cidades onde, historicamente, né, esse planejamento ele foi negligenciado, mas eu parto do seguinte pressuposto, que nunca é tarde demais para a gente parar, para refletir e parar para pensar sobre isso. Primeiro ponto. Então, segundo aspecto, a gente precisa fazer a engenharia. Né? Eu vou trazer a bola para o meu lado. A gente precisa começar a fazer a engenharia. Né? Então, tem muitas coisas na nossa área, né, que a gente não faz engenharia, Fábio. A gente não faz engenharia no Brasil. Quando eu falo tentativa e erro, né? Não faz engenharia da forma correta, entende? A nossa engenharia, muitas vezes, é uma engenharia
extremamente antiga. Então, por exemplo, quando a gente olha para a estratégia de drenagem, hoje a gente tem basicamente duas visões, tá? Nós temos a visão utilizando a teoria higienista, tá certo? Então, que é a teoria de afastamento das águas, que é o que a gente utiliza ainda hoje. E essa teoria de afastamento das águas, ela causa uma série de problemas nas grandes cidades, né? O que significa essa teoria do afastamento das águas? Significa de você criar mecanismos, criar canais, impermeabilizar tudo, para que a água chegue lá no ponto final dela mais rápido, tá? Só que aí, o que é que acontece? Como você mesmo já comentou, com a própria impermeabilização das cidades, né? Com a ausência de construção de dispositivos de drenagem, como boca de lobo, como mecanismos de filtração, pavimentações permeáveis, enfim, uma série de outros dispositivos, a gente acaba que a água, ela chega, destrói muitas vezes, o sistema de drenagem, e essa forma como a gente pensou de escoar água muito rápido não está acontecendo, não está gerando. Então, a gente acaba causando uma série de impactos, a gente chama de impactos ajusantes, impactos depois, lá na frente. Beleza. Então, diante desse cenário, a gente começa a ter que mudar a nossa visão de fazer a engenharia, dessa visão mais higienista, de afastar a água, para uma visão mais ambientalista, que é como a gente chama, que é uma visão de convívio com a água. É perceber o seguinte, quais são as estratégias que nós podemos utilizar para diminuir o pico de cheios, para achatar a curva, igual combater o coronavírus. Nós temos que achatar a curva de drenagem, né? Então, nós temos aí a curva que ela é um pico de cheia, certo? E aí a gente tem que diminuir esse pico de cheia, diluir com o tempo. Porque enquanto está chovendo, o sistema de drenagem ele fica estressado, né? Ele já está trabalhando. Então, se a gente puder evitar lançar água, por exemplo, dos prédios, então, as edificações podem utilizar reservatórios para captação dessa água de chuva, para reter essa água, ou seja, a gente chama de criar tanques de detenção e de retenção da água, para reter essa água, para soltar depois que a chuva parar, por exemplo, você já diminui bastante o fluxo de água. Porque imagina se cada casa dessa que tem espaço, cada prédio, condomínio que tiver espaço, construir um tanque de detenção de água, imagina você deixar de lançar 1.000, 2.000, 3.000 litros de água naquele momento específico de chuva, tá? Então, a gente começa a entender que passa também por uma visão diferenciada de nós, quanto cidadãos, de nós, engenheiros, e também de uma legislação que obrigue a isso. Algumas cidades do Brasil tem algumas legislações que falam que todos os condomínios novos são obrigados a criar dispositivos de retenção de água de chuva. Para quê? Para poder, quando tiver chuvas como essa, episódios como esse de chuvas intensas, esses novos condomínios, eles segurarem um pouco a água e quando diminuir o pico de cheia, ele lançar. Ou até não, ou ele até segurar essa água, tá? E lançar depois, ou utilizar para os jardins, falando de condomínios, né, Breno? Utilizar no jardim, pode até utilizar para lavar os carros do pessoal do condomínio, que sempre tem essa dinâmica, enfim, ou usar para lavar o chão, porque é uma água que não vai ter, não tem necessidade de uso tão nobre, entendeu? Pode se passar por um tratamento simplificado, mas nós temos sim estratégias que a gente pode adotar para melhorar os serviços de drenagem dentro de um município como São Paulo, como Salvador, das cidades grandes. Mas perpassa principalmente pela nossa forma de mudar e de enxergar a engenharia. Perceba, Fábio, que, fazendo um paralelo com as companhias de saneamento, nós temos um ordenamento urbano, nós temos uma empresa que é responsável por água e esgoto. Temos uma empresa que é responsável pela coleta de lixo. E a drenagem? Nós não temos, de fato, nós temos, às vezes, um departamento da prefeitura que executa esses serviços, entendeu? E muitas vezes a gente sabe como é que funciona o poder público. Um departamento, ele não pode ter muitos funcionários, fica muito inchado, fica difícil ter a morosidade, tem a dificuldade de você conseguir avançar com isso. Então, o que é que a gente pensa nessa estratégia? Que minha visão para a gente solucionar esse problema de forma única é criarmos uma empresa única para operar os 4 serviços. E aí a gente, ao invés de utilizar a taxa de água e de esgoto, a gente paga uma taxa de saneamento básico, né, que pode ser baseada, enfim, como vai ser baseada essa taxa, aí é uma outra discussão, tá? Mas a gente cria uma taxa de saneamento básico, e aí fica uma empresa única que vai operar os 4 serviços do município. Perceba que a gente consegue gerar economia de escala, porque você não vai precisar de vários responsáveis técnicos, basta um responsável técnico, por exemplo, para os 4 serviços. Porque se você tem, né, a Sabesp vai ter o responsável técnico da Sabesp, a empresa que coleta lixo vai ter o responsável técnico dessa empresa que coleta lixo, a prefeitura vai ter que ter o responsável técnico, ou seja, são só aí 3 responsáveis técnicos, entendeu?
Então, a gente tem que começar a buscar essa estratégia de integrar. E outra, a própria planejamento urbano, quando você tem a mesma empresa que vai gerir esses recursos, você consegue, inclusive, gerar economia de custos. Porque você vai comprar as tubulações, você negocia no grosso, você negocia com mais... você consegue negociar e obter descontos maiores, você pode utilizar mais profissionais, enfim. A gente começa a enxergar que, além que, primeiro, a questão da gestão e, claro, a adoção de novas técnicas. Ou seja, eu falei também aqui no caminho, mas a gente pode pensar, Nova York tem alguns bairros aí que eles construíram uma série de diques e uma série de dispositivos para reter essa água de chuva, certo? E olha que fantástico, ele está utilizando essa construção desses diques, dessa água de chuva, desses jardins para infiltrar, também como mecanismos de própria especulação imobiliária. Você constrói os dispositivos públicos, valoriza aquela área de entorno, ou seja, a população começa também a usufruir aquele espaço. Então é importante que a população, que a gente pense a cidade para o cidadão. E aí, sim, pensar na cidade para o cidadão é pensar justamente em quais são os dispositivos de drenagem, porque a prefeitura sempre vai ter recursos para saneamento básico. Ela não vai parar de ter recursos, é normal, a gente vai ter recursos sempre para construir essas obras, beleza. Mas de que forma que eu posso construir essas obras voltadas para a área de drenagem, para a redução do índice de alagamento daquele bairro, né, para aumentar o nível de arborização, por exemplo, e ao mesmo tempo que essa obra seja bonita, que a população se aproprie daquilo ali, que eu possa criar um parque, por exemplo, e as pessoas possam ir usar esse parque nos períodos de estiagem, que não estiver chovendo, e no período de cheia, aquele parque, de fato, vai ser projetado para ocupar aquela água, ocupar aquele espaço, e não atrapalhar as casas, não entrar nas casas. Então, percebe que também a gente necessita de uma mudança na nossa forma de pensar e na nossa forma de fazer engenharia. Por isso que é interessante o planejamento, por isso que é fundamental cada vez mais, nós temos pessoas dentro das prefeituras, né, trabalhando, pessoas, veja, engenheiros sanitaristas, urbanistas, sabe, profissionais que trabalham com isso, que têm essa visão ampliada sobre os serviços de construir uma cidade para todos, uma cidade para a população em geral. Sim, sim. O ideal é que seja isso mesmo. A temática do futuro é a universalidade, né? Se a gente procura sempre a equidade e o equilíbrio e uma cidade mais justa, ela tem que atender aos interesses e ao bem-estar de todos como uma coisa única, né? Não pode você ter serviços e facilidades numa região e completamente desprezado em outra região. Aí já entra aquilo que você estava comentando lá atrás, em relação à coleta de resíduos sólidos, o problema da coleta de lixo. Nós temos aqui muitas favelas, tem mais de 1.000 favelas em São Paulo, sem contar, sim, tem muitas, sem contar os bairros periféricos, onde as ruas são hiper estreitas, muitas são de terra, quase não tem calçada, então, assim, os caminhões compressores, como você falou, não entram nesses lugares. Então, tem que pensar em soluções ou você transportar o lixo, aí já entra o problema dos aterros sanitários, que muitas vezes são distantes demais daquela comunidade, então fica financeiramente inviável sair transportando lixo por grandes distâncias. Então, como a gente não consegue atender essa demanda nessas áreas onde o aterro não é suficiente, quais são outras medidas que a gente pode usar? Eu já vi iniciativas, inclusive a Fundação Bill Gates e Melinda Gates, eles estão muito empenhados nessa questão do saneamento básico, porque, principalmente pelo ponto de vista da saúde, porque até hoje a maior taxa de mortalidade infantil é por doenças decorrentes de consumo de água contaminada, aonde eu te falei, inclusive, naquele distrito de Engenheiro Marcilac, que só 3% das residências têm água potável, é o maior índice de morte de crianças com menos de 5 anos na cidade de São Paulo. É uma coisa absurda, assim, eu estava vendo uma reportagem outro dia de um pai que tem uma filha de 7 anos e que a menina vai no médico a cada 2 meses e ela sempre está tendo que tomar vermífugo porque ela bebe água contaminada com frequência. Então, é uma coisa desumana. Então, a gente tem que pensar em como se livrar do lixo, porque o lixo, além dele contaminar o solo, e muita gente joga nos córregos, porque a pessoa não tem a educação suficiente, nem tem recurso. Então, ela produz lá seu saco de lixo, ela não sabe o que fazer, ela joga no riacho que passa atrás da casa dela. E ela não pensa que a água daquele riacho é a água que ela vai beber daqui a pouco. E ela nem pensa que aquela água que está contaminada e que fez mal foi porque ela jogou o lixo, não faz essa sequência lógica.
Então, um dos projetos, né, que a Fundação Bill e Melinda Gates está desenvolvendo, e ele já tem plantas em testes em algumas cidades, com geografia e sociedade semelhante com o Brasil, são pequenas usinas movidas a energia solar, que elas coletam esses resíduos, além de coletar os sólidos, elas coletam o esgoto propriamente dito, que sai das privadas, dos banheiros, e através da energia solar, elas fazem um processo de combustão desses detritos, e o resultado final são cinzas, que eles são usados como fertilizante para os próprios jardins do entorno, e água potável, que é utilizada também muitas vezes para irrigação de praças e jardins. Pelo que eu vi lá, o custo dessa instalação não é alto, não é uma instalação enorme que precisa de uma grande área geográfica, e ela pode chegar a atender até 1.000 residências por instalação. É bastante. Se você pensar que, sei lá, uma favela média aqui em São Paulo tem mais ou menos 8.000 famílias, 6.000 famílias, nas menorzinhas, assim, você coloca uma instalação dessa, você consegue dar conta de tudo que ela produz de resíduo. Então, pode ser que não seja a solução ideal, mas são exemplos, né, que a gente pode pegar, né, adaptar para as nossas realidades e, como você falou, usar os nossos engenheiros que estão sendo subutilizados no seu conhecimento e colocá-los para trabalhar numa adaptação que atenda à necessidade do brasileiro, né, assim, e principalmente a necessidade do município. Eu não sei como é que você enxerga esse tipo de iniciativa, se você acha que é uma coisa viável, é uma coisa, assim, para muito longo prazo, se a gente não tem condição de instalar aqui, como é que você vê esse tipo de solução mais tecnológica, vamos dizer assim? Vamos lá, Fábio, eu acho assim, que a gente tem que pensar, de fato, em quais são, tá? Quais são as tecnologias que nós temos disponíveis, certo? E aí, lançar a mão do maior número de tecnologias possível que a gente tiver. Tá? Então, primeiro ponto. Essa tecnologia do Bill Gates é uma tecnologia importante, interessante, certo? Ela, obviamente, vai ter pontos positivos e pontos negativos, tá? Então, a gente tem que, de fato, refletir sobre... Eu conheço pouco dela, ainda não estudei a fundo, claro, obviamente, toda essa quais são os pontos positivos e os pontos negativos, mas a gente pode partir, num primeiro momento, para uma tecnologia que não exige praticamente nenhum tipo de investimento. E a gente reduz drasticamente, por exemplo, a quantidade de lixo gerado na residência, que é a compostagem doméstica, por exemplo, utilizando as minhocas, o minhocário. Então, quando a gente fala de resíduos, a gente fala de resíduos sólidos, assim, a gente está falando da problemática da coleta e tudo mais, o principal lixo gerado nas residências são o que gera mais peso e que dá mais trabalho, mais problema, são os orgânicos. E aí, para a gente solucionar esses lixos, essa problemática dos orgânicos, a gente pode construir, né, ou utilizar as compostagens domésticas por meio das minhocas, né, o minhocário. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre esse minhocário, como é que ele funciona, são mais ou menos 2 ou 3 caixas que são sobrepostas, e fica as minhocas, né, trabalhando comendo esse resíduo, tá? Ela comendo e se reproduzindo ali, e transformando aquele resíduo orgânico em adubo. Então, quando a gente para analisar, por exemplo, que do saneamento básico a gente pode pensar em estratégias de empreendedorismo, são por isso aí. Então, a gente pode, por exemplo, construir cada casa, sei lá, um grupo de famílias, e aí pode pensar em estratégias de empoderamento feminino, para que as mulheres fossem as responsáveis já que muitas vezes elas são as donas de casa, né, as chefes das famílias, então responsáveis por tomar conta dessas minhocas que não fedem, são inofensivas, não tem problema nenhum. O que é que acontece? Essas mulheres, elas podem produzir do lixo adubo orgânico e vender esse adubo orgânico, que é riquíssimo, para gerar uma fonte de renda extra. Então, a gente consegue sanar 2 problemas. O primeiro é a redução de quantidade de lixo que gera na residência. E a segunda é a geração de renda extra, que você pode ganhar, não sei, perceba, não sei precisar valores, mas dá para a gente poder gerar uma rendinha extra e ganhar um trocadinho a mais no final do mês, vendendo adubo orgânico. Né? A gente está em uma pegada muito massa hoje de pessoas que querem comer de forma mais saudável, né? Então, assim, está toda uma dinâmica dessa. Então, é interessante a gente utilizar lançar mão dessas tecnologias. E qual é a grande vantagem disso tudo, como eu falei para vocês mais cedo, é que você pode segurar o lixo, por exemplo, mais vezes na sua casa, porque se você não vai ter lixo orgânico, se você só vai produzir lixo que não é orgânico, que é, por exemplo, saco, papelão, metal, vidro, ou até que papel higiênico, você pode segurar esse lixo mais tempo em casa.
E aí a gente pode pensar em estratégias do próprio poder público associada a essa questão disso, essa questão do resíduo orgânico, tá? A data da coleta. Então, a gente sabe que é inviável, por exemplo, o cara coletar lixo todo dia. Pode ser que seja inviável coletar lixo todo dia. Então, mas pode coletar uma vez na semana, 2 vezes por semana. A gente pode pensar em outros caminhos, como eu falei para você, em contratar pessoas para pegar. A gente tem uma tecnologia que a gente chama de Big Bag, que o cara, o homem, ele vai carregando como se fosse um Papai Noel, o saco de lixo, e vai arrastando, e vai jogando lixo, e vai depois, ele joga num ponto que depois o caminhão de lixo vai lá e pega, entendeu? Então, da mesma estratégia que eu falei para você mais cedo, sobre os carroceiros, ou o cara que pode ir com um carrinho de mão, ou com uma carroça, tem os Big Bags. Então, percebam que há uma série de tecnologias, na minha opinião, até mais simples do que essa do próprio Bill Gates, tá? E não perceba que nós não estamos descartando essa, não, obviamente. A gente está somando as tecnologias que existem, tá? E gerando emprego, porque se a gente contrata os carroceiros para coletar lixo, a gente está conseguindo, de certo modo, né, garantir que aquele cara, que aquela pessoa, leve recursos para a família dele. Se a gente está contratando uma pessoa para pegar o carro de mão, aquele carro grande, e levar o lixo, e coletar o lixo nas casas das pessoas, a gente está garantindo. Se a gente contrata um cara, um motoboy, né, e bota uma carroceria na moto dele, e ele pega o lixo na casa dessas pessoas, a gente também está gerando emprego para essas pessoas. Né? Então, percebam que há uma série de estratégias que a gente pode estar utilizando nas cidades grandes, né, como São Paulo, como Salvador, como Rio, que precisam ser incentivadas. Só que aí, Fábio, entra uma outra problemática. Que a gente está pensando aí na problemática de acesso à coleta de resíduos, tá? Ainda dentro da nossa caminhada da política de resíduos sólidos, né? Nós temos hoje uma política nacional de resíduos sólidos extremamente importante, inclusive. A gente percebe que muitos dos contratos das empresas privadas de coleta de lixo, eles são baseados na quantidade de lixos que eles coletam por dia. Sim. Então, percebam que a gente precisa rever essa estratégia. Porque se eu, quanto dono da empresa, vou ganhar por quanto mais lixo você produzir, qual é o meu interesse em elaborar a coleta seletiva? Ou reduzir a quantidade de lixo produzido. Ou reduzir a quantidade de lixo produzido. Qual é o meu interesse? E aí eu percebo, tipo assim, aí vamos olhar do ponto de vista político. A estratégia é muito grande, a galera vai negociar com o secretário dos municípios para que essas políticas de coleta seletiva ou políticas de educação ambiental que visem, né, a redução da quantidade de lixo, seja demora de implementar, né? Então, às vezes o prefeito não bota nunca esse projeto de lei na Câmara. Quando o vereador coloca, fica lá aquela discussão gigante, não passa nunca. Entendeu? Ou quando passar, demorar de ser. Então, percebam que o mecanismo aí eu volto de novo para a estratégia da integralização do saneamento. Porque se você cria uma tarifa, se você cria uma empresa única, tá? Que vai prestar o serviço de saneamento básico integrado, isso acabou. Essa lógica de pegar por peso acabou. Porque ele vai ganhar o quê? Por tarifa. Sim. Ou seja, você pode falar que a gente paga hoje a tarifa de esgoto, que é baseada no que a gente consome de água, o que a gente pode fazer? Sei lá, eu não sou especialista em definição de tarifa, isso aí eu deixo para o pessoal da economia. Mas só uma estratégia, assim, que a gente pode pensar, em termos de valor, assim, a pessoa consumiu X litros de água na residência. Então, você vai pagar aí, se você consumiu R$50 de água, vamos dizer que você vai pagar aí mais 50 ou 100 reais a mais para as 3 componentes. Dê um exemplo. Então, você vai pagar, no final de tudo, R$150, que vai ser a tarifa de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. E aí, aquilo ali vai ser entregue para a empresa vai prestar um serviço de forma adequada. E aí, para a empresa, vai ser mais vantagem que você reduza a quantidade de lixo, porque ela vai reduzir a quantidade de viagens, ela vai economizar nos custos do caminhão compactador, porque quanto mais lixo ele coleta, mais viagem ele faz, mais desgaste de manutenção ele vai ter. Então, percebe que a gente, quando começa a olhar a estratégia por um outro ângulo, a gente muda a engrenagem e aí, de fato, a gente pode sonhar com a tal universalização do saneamento. E perceba que isso não passa, em momento nenhum, por mudança no marco legal do saneamento que está lá imposto. Inclusive, o marco legal de 2007, que a gente já existe, que a gente já trabalha, ele já prevê, por exemplo, caso o prefeito queira, ou a prefeita, né, queira, que ele privatize o serviço de saneamento. Só que vai variar de caso a caso. Sim. E aí, o novo marco legal quer propor que
não aconteça isso. Ele quer propor que qualquer situação haja um processo de licitação, para talvez trazer uma possível, quem sabe, de repente, concorrência, que só vai se dar no processo da licitação. Porque depois que a empresa ganhar, quem ganhar a licitação, o saneamento é um serviço de monopólio natural. Não tem concorrência. Você vai passar 10 redes de água, 10 redes de esgoto, e eu vou escolher igual, por exemplo, telefonia. Eu posso escolher hoje qual empresa de telefonia eu quero na minha casa. Porque eu posso ter vários mecanismos, telefonia móvel, fixa, internet, eu posso escolher qualquer um. Saneamento, não. Sim. Então, aí realmente a gente tem que enxergar que a solução mais adequada para a realidade brasileira, para que a gente tenha essa regionalização como se deve, com casos pensados e adaptados para cada tipo de território dentro da cidade, seria mesmo a municipalização dos serviços de saneamento. Hoje, aqui em São Paulo, já existe um grupo, né, que foi criado, que integra o Estado e o município para tratar dessas questões em conjunto, né? Um comitê gestor do saneamento que avalia e implementa políticas de saneamento básico na cidade, mas ainda com muita influência do Estado, não só em termos financeiros, como em termos técnicos e estruturais. Agora, com essa revisão do Plano Municipal de Saneamento, que vai ser feita em 2022, existe a possibilidade de que isso seja modificado para que uma grande parte do saneamento seja municipalizado, porque dessa maneira a gente conseguiria implementar soluções mais adequadas ao paulistano, no geral, e até colocar iniciativas inovadoras e mais solidárias, como essas que você propôs, porque a participação social cada vez mais é fundamental no desenho das políticas públicas, porque só quem usufrui do serviço tem conhecimento exato do que precisa e do que tem de benefício. Então, assim, a população precisa participar cada vez mais, não tem como só reclamar e ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Atenção, pessoas, exerçam a sua cidadania, vocês têm que participar. Quando tem uma audiência pública para debater o que vai ser feito no seu bairro, vá lá, reclame, elogie, incentive, dê ideias, participe, porque esse tipo de proposta, como, por exemplo, a que você falou dos minhocários e de transformar isso numa economia comunitária, é uma coisa muito interessante, principalmente nas regiões onde você pode usar esse adubo produzido para fazer horta comunitária. Essas hortas comunitárias podem atender os próprios moradores, já existem várias hortas comunitárias em São Paulo, algumas muito incríveis, aqui no centro mesmo, perto da minha casa tem uma, aqui na 9 de julho, é muito legal lá o trabalho que eles fazem, eles distribuem várias verduras, legumes para todo mundo que está naquela comunidade, que é mais carente, então isso é uma iniciativa que a gente pode colocar como sendo ambientalmente viável, sendo mais natural, mais saudável, as pessoas vão consumir coisas melhores, vão ter custo menor, vão dar uma finalidade para os compostos orgânicos. A gente tem que aumentar a coleta seletiva, que ainda é muito precária. Eu que estou aqui no centro só tenho coleta seletiva uma vez por semana, e ainda tem aquele problema, porque eu, por exemplo, separo o lixo na minha casa, quando ele vai para a lixeira central do prédio, ele é totalmente juntado outra vez. Então, assim, não adiantou nada o que eu separei aqui, porque não pode acumular o lixo no prédio. Como a coleta seletiva é uma vez por semana, eles já juntam tudo e jogam tudo no caminhão comum que vem todas as noites. Então, tem que ter realmente um olhar ambiental mais forte dentro dessas políticas e dos governadores, prefeitos, enfim, secretários e vereadores, porque a questão do meio ambiente, a gente está vendo com essa pandemia, está batendo na nossa cara todo dia. A gente não pode mais pedir, né, que, tipo, nós não estamos fazendo nada, o ambiente se regenera sozinho. Não é verdade. A gente está vendo que com o pessoal preso dentro de casa, a natureza parece que renasceu. Então, sabe, a gente é interessante isso que você está trazendo, por várias visões. Tanto pela visão ambiental, que a gente tem que colocar, tá? E tanto pela visão também da saúde pública, né? Então, a gente precisa enxergar que o viés do saneamento, que ele reflete diretamente na saúde pública, ele é imprescindível. Então, assim, a gente já sabe, é mais do que notório, a importância de que cada investimento em saneamento, tem um estudo que fala que a cada dólar investido em saneamento, você retorna cerca de $4 à saúde. Mas por que isso significa? Por que é retorno? Não é retorno, é porque, trazendo aquele caso da menina que você falou que tem problema de verminose porque consome água não tratada, certo? Então, essa criança, ela vai para o hospital, então ela acaba consumindo recursos do serviço de saúde,
porque está doente por uma enfermidade voltada para o saneamento básico, né? Então as pessoas ficam internadas. O pai ou a mãe dela perde um dia de trabalho, porque vai ter que levar ela para o hospital. Então, isso tudo são prejuízos para a economia. Então, a gente começa a enxergar que quando a gente investe em saneamento básico, a gente investe, de fato, a gente retorna essa grana para a saúde e para os outros elos do desenvolvimento de uma cidade, né? Assim, pegando o gancho, só quis fazer esse comentário interessante para a gente perceber que quando a gente cria mecanismos de gestão de efetividade de custos públicos, ou seja, se a gente de fato enxerga que o saneamento básico é um mecanismo, é um motor de transformação social e que eu vou conseguir, de fato, otimizar, já que a gente está discutindo muito hoje no Brasil, otimização de gastos públicos. Beleza, então vamos investir em saneamento básico. Aí a gente otimiza, né, os custos com saúde, a gente otimiza os custos com transporte, a gente otimiza os custos com moradia, a gente otimiza os custos em todas as áreas, principalmente na área da economia. As pessoas vão ficar menos doentes, então as pessoas vão conseguir trabalhar mais, vão produzir melhor, vão ter melhor qualidade de vida, vão estar mais felizes. Então a gente começa a enxergar que tudo isso impacta em diversas outras áreas da saúde da pessoa. Sim, é uma cadeia, né? É uma cadeia, a gente não está dissociado, né? Assim, então a gente pensa, por exemplo, que essa estratégia de você utilizar as hortas urbanas mostra várias questões. Mostra, primeiro, a ocupação dos espaços urbanos, que a gente não pode deixar esses espaços sem ocupação, porque quando a gente não ocupa esses espaços, acabam que outras pessoas vão lá e ocupam, e às vezes não ocupam de uma forma... A gente pode pensar de forma estética, a gente pode pensar de forma funcional, a gente pode pensar de diversas formas. Então, se a gente não ocupa esses espaços urbanos de forma coordenada, outras pessoas, ou outras iniciativas vão ocupar esse espaço, muitas vezes de forma não coordenada. E aí, sim, essa forma não coordenada nem sempre vai contribuir para o desenvolvimento adequado daquela cidade. Sobre a questão da municipalização, que eu acho que é interessante a gente falar também um pouquinho, a municipalização, ela é um mecanismo, ela é uma via, ela é uma estratégia, certo? Assim, tem muitos municípios, aí é só, bom, aí depois eu posso conversar com você um pouquinho mais sobre isso, mas assim, é bom lembrar que cidades grandes quanto São Paulo, nós temos a lei das regiões metropolitanas, certo? Que a cidade de São Paulo não pode tomar decisões voltadas para o saneamento básico sozinha. Ela está integrada a uma região metropolitana e a discutir com todos os prefeitos da região metropolitana, prefeitos e prefeitas, né, da região metropolitana, para decidir o que é que vão ser feitos. Perceba que isso também não é engessado, tá? Então, assim, é só para a gente entender que há estratégias e que há caminhos. Quando a gente fala também de saneamento básico, a gente percebe, por exemplo, que São Paulo recentemente passou por uma problemática gigante de abastecimento de água, não foi? Há uns 4 anos atrás, eles tiveram um problema enorme. A barragem de Billings, acho que foi Billings? Não, foi Cantareira que estava com... Sim, o sistema Cantareira, ele ficou muito abaixo do nível mínimo. Muito abaixo do nível. Exatamente. A água saía marrom das torneiras. Exatamente. Isso tudo é um reflexo, Fábio. E olha, vamos lá, e olha que a gente está falando da Sabesp, que é uma das melhores companhias de saneamento do país e do mundo. Tá? Sabesp é uma das maiores e melhores companhias de saneamento do mundo. Se a gente vai para o estado de São Paulo, a gente percebe que o estado de São Paulo, do ponto de vista de planejamento urbano, de planejamento em saneamento básico, ele está muito mais avançado do que qualquer outro estado. Por quê? Por conta dessa estratégia, dessa visão estratégica que a Sabesp teve, ela ajudou os municípios de São Paulo, mesmo antes da lei de 2007, que obriga a todos os municípios terem seus planos municipais de saneamento básico. A Sabesp já vinha elaborando os planos do estado, né, apoiou muitos municípios. Então, o estado de São Paulo hoje é o estado que tem maior quantidade de municípios com plano de saneamento básico aprovado. E o que é que isso é importante para a gente poder enxergar? Porque é no planejamento que você consegue definir cenários, critérios, metas, como eu falei para vocês. Então, a gente está falando que São Paulo passou por uma problemática gigante do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, e olha que é o estado com maior nível de planejamento, inclusive a nível territorial. Então, a gente percebe, quando a gente extrapola isso para o Brasil, qual é o grande desafio que nós temos para enfrentar dentro dessa temática de saneamento. Salvador, até hoje, por exemplo, não tem plano integrado de saneamento básico. Ele tem um plano diretor de água e esgoto,
e se não me falha a cabeça, deve ter um plano de resíduos. Mas não tem um plano de saneamento básico específico, integrado com as 4 componentes, sabe, elaborado. Até o final de 2019, se não me falha a cabeça, estava tendo um processo de licitação para a contratação de uma empresa de engenharia para a elaboração desse plano de saneamento básico de Salvador. E perceba, estamos falando da capital da Bahia, um dos maiores estados do Brasil. Sim, então a gente começa a enxergar, acho que é o quarto, se não me engano, a gente começa a enxergar, Fabi, essa questão de ausência da gestão do serviço de saneamento dentro dos municípios. Então, sim, outra coisa que você falou que eu esqueci de comentar, que eu não posso esquecer, o controle social. Não, o controle social também é um princípio da lei do saneamento básico. Então, perceba que a gente fala de controle social, como você falou mesmo, né? Que aí em São Paulo vocês criaram essa comissão, que ela tem diversos representantes que estão aí criando, de certo modo, né? As diversas visões dos diversos interessados dentro do serviço de saneamento. O controle social tem esse perfil também. Então, além de ser um princípio como a universalidade, como a integralidade, a utilização de tecnologias adequadas, o controle social, ele é fundamental para a execução do serviço de saneamento. Por que a gente pode falar assim? Pode até ser muito clichê dizer que o controle social é fundamental, mas a gente sabe que tem muitos gestores que não querem discutir, né, não tem muita vocação, em abrir o debate para o povo. E aí, por que a gente não pode chamar a população para ouvir ela? Qual é o problema da gente chamar o povo para a gente poder enxergar as diversas faces que aquele problema tem? Eu tenho uma visão, Fábio vai ter outra visão. O colega lá, o cara da periferia vai ter uma outra visão. Então, nós temos que trazer todas essas visões diferentes para o mesmo problema, para a gente poder pensar, certo, nessas estratégias juntos. Eu falo, nós temos que calcular o MDC, ou seja, o máximo divisor comum, né? O mínimo, o mínimo múltiplo comum ou o máximo denominador comum entre esses. Qual é o máximo denominador comum entre esses números todos? Então, nós temos que calcular ele para poder atender todos esses interesses dentro da área de saneamento que vão refletir diretamente na saúde pública. Olha o coronavírus aí explicando para a gente. O coronavírus veio que a principal forma da gente conseguir falar disso é a questão da limpeza das mãos, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, acho que tem uma pergunta sobre isso, né? Não, eu falei lá atrás, que era logo lá no começo, que é o problema das famílias que não têm hoje água na torneira. Então, aqui em São Paulo, pelo menos, são 109 mil famílias que não têm água potável em casa. Então, elas não vão chegar em casa e vão lavar a mão. Assim, então, até uma coisa simples, que parece uma coisa banal, o simples ato de você ir lá lavar uma mão com água e sabão, pelo menos 109 famílias dentro da própria casa, numa cidade igual a São Paulo, não tem essa possibilidade. Ontem eu vi essa matéria desse senhor que não tinha água. Ele chegava da rua, ele só tem água 2 vezes por semana em casa. Então, ele chega da rua, ele toma banho de álcool. Ele pega álcool, passa no corpo inteiro, pega uma toalha e se enxuga. Esse é o banho dele. 4 vezes por semana. E ele ainda estava falando que da última semana para cá, nem 3 vezes por semana ele estava tendo água. Ele estava tendo água 1 vez por semana. Porque com o aumento da demanda e do consumo de água por conta do coronavírus, as barragens também diminuíram seus estoques de água. E agora nós entramos na época da seca. Então, tem rodízio. Muita gente não sabe, mas na cidade de São Paulo tem rodízio constantemente. Mesmo aqui no centro, durante a madrugada, quando chega mais ou menos 1h da manhã, a água é cortada nos relógios e só volta a ser abastecido de novo a partir das 6 da manhã. Isso eu estou dizendo no centro. Na periferia, muitas vezes o rodízio dura 2, 3 dias. Então, quando acaba o estoque da sua caixa de água, você fica sem água em casa. Então, isso é um problema sério. Você não tem água para fazer seríssimo. Então, assim, é uma grande problemática essa questão da intermitência. Né? E aí a gente fala do saneamento, esse rodízio a gente chama de intermitência, né? do sistema de abastecimento de água. E aí, claro, você já trouxe até uma solução. A principal solução para a intermitência é as pessoas, infelizmente, ainda terem que reservar essa água. Só que nem sempre a gente consegue reservar água suficiente, porque às vezes essa intermitência, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é muito grande. Então, ela é muito grande, 3, 4 dias, né? Então, acaba você não tendo esses serviços. E eu queria comentar também, a gente falou bastante sobre
sobre saneamento, sobre coronavírus, né? E sobre o acesso à água potável, eu queria fazer uma relação, ainda não saiu um estudo, mas isso aqui é um spoiler bem grande, tá? Você já vai saber aqui. Assim, é um spoiler, mas um spoiler muito triste, né? Eu estava conversando com alguns pesquisadores da nossa área de saneamento, e a gente está vivenciando o caos no Amazonas e em Manaus, a quantidade de mortes e de pessoas internadas pelo coronavírus, né? Não sei se você sabe, Fábio, mas a região norte do Brasil é a região que tem menor acesso à água potável. Sim, é incrível isso. Por incrível que pareça, a região que tem mais água disponível é a população que menor tem acesso à água potável. Então, alguns estudos estão aí indicando que essa quantidade de infectados por coronavírus e de morte por coronavírus no Amazonas, né, tem a ver diretamente com a ausência de saneamento básico. Nós estamos buscando a relação de o índice de saneamento e a quantidade de mortes. Por quê? Qual é a principal forma da gente conseguir prevenir o coronavírus, como a gente estava falando? É lavar as mãos, é a higienização. Se a população não tem acesso à água potável, não está tendo esse cuidado, como é que vai fazer? Né? Não tem água na torneira, então... O déficit de saneamento no Brasil, ele é enorme, gente. O que é que eu falo déficit de saneamento no Brasil? É pessoas que não têm acesso à água potável, e pessoas que têm acesso, mas o acesso ele é limitado, como o caso desse senhor que você acabou de comentar aí, Fábio. Você tem água, a rede é disponível, mas a rede só chega água uma vez na semana, por exemplo. Então, a gente pode dizer que isso há um déficit. Então, quem é que tem acesso adequado do saneamento básico é quem tem rede ou soluções individuais, não tem problema. E, ao mesmo tempo, você tem água disponível a todo tempo que você precisar. Perceba que não necessariamente voltado para a água 24 horas da companhia. Mas se você mora num prédio e seu prédio tem capacidade de reservação de água para 2, 3, 4, 5 dias, você não tem déficit de abastecimento. Entende? Você não percebe, né? Você nem percebe a isso. Mas quem não tem essa situação, teve problema. E aí o Felipe está aqui comentando que o Paraná teve estado de emergência hídrica degradado. Então, assim, a gente já começa a enxergar que isso que você está trazendo, Fábio, da população, do aumento de consumo de água, né? Voltado para esse hábito novo, né, da gente de ficar higienizando as mãos, ele está cada vez mais estressando os recursos hídricos e fazendo com que a gente repense, inclusive, a forma como a gente entrega a água. Hoje, na engenharia, a gente trabalha... tem duas perspectivas que a gente pode trabalhar a distribuição de água. A gente pode trabalhar com a perspectiva da oferta, ou seja, eu vou lhe ofertar água, ou com a perspectiva da demanda. O que é que significa? Você vai demandar quanta água que você precisa. O que é que isso quer dizer? Como é que a gente pode trocar isso em miúdos? A maioria das companhias de saneamento hoje no Brasil trabalha com a perspectiva da oferta. O que é que isso significa? Eu vou dar um valor mínimo, tipo, até 10 mil litros você paga o mesmo valor. Até 6 mil litros você paga o mesmo valor. De 0 a 6 mil litros. Então, isso é a política da oferta, porque eu estou lhe ofertando, independentemente se você mora sozinha ou se você mora com mais 10 pessoas, você já vai ter aí 6 mil litros de água disponível para você. Só que isso acaba isso reverbera numa perspectiva errônea. Porque eu falo, poxa, se eu estou pagando por 6 mil litros, eu não vou economizar água. Sim. Eu vou gastar até é meu direito gastar. Igual quem mora, por exemplo, em condomínio, que paga água integrada na taxa de condomínio, né? Então, a pessoa fala assim, já está pagando, não vou ficar preocupado, tipo assim, de botar uma camisa só na máquina para lavar roupa. Então, enfim, a gente sabe que as pessoas não têm eu tomar um banho sempre demorado, tipo assim, não tem essa dinâmica de você sentir na pele o custo da água, né? Então, assim, a gente tem que perceber que essa dinâmica de trabalhar com a oferta e não com a demanda, né? Ela estressa cada vez mais os recursos hídricos, e aí a gente vai vivenciar, principalmente em época de pandemia como essa que nós estamos vivendo, esse diferenciado. E aí a gente pode também descer essa ladeira e falar, por exemplo, de acesso à água, né? Assim, falar da população que não tem condições de pagar, e aí o Estado tem que, de fato, chegar junto e trabalhar. Então, tem uma dinâmica muito grande aí nesse processo. Não, e a nossa conversa está ótima. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre o assunto, porque, como é uma cadeia, ele sempre vai puxando para um lado e para o outro, né? E assim, conforme a gente vai aprofundando o debate, a gente vai encontrando mais problemas e vai encontrando também soluções.
Eu acho que foi muito legal a nossa conversa, porque a gente apontou aqui vários pontos de realidades que são comuns a muita gente. Apontamos aqui algumas soluções plausíveis também, que a gente Sim, pode repensar como sociedade, como governo, como políticos, como futuros integrantes de alguma secretaria ou de alguma câmara por aí, que a gente consiga realmente colocar em ordem e colocar para se transformar em políticas efetivas. Eu acho que a gente deu um panorama bem geral para as pessoas. Acho que muita gente que não entendia o que significa saneamento básico agora já enxerga a coisa com outros olhos, está exato. começando a ver, né, a interligação dos pontos, dos 4 pilares principais. Acabou de descobrir que até o escoamento da água da chuva faz parte do saneamento básico, ou seja, é uma coisa fundamental para que a gente pense cidades, para que a gente pense a cidade que a gente quer para nós, que a gente quer para todo mundo e quer para o futuro. As cidades inteligentes estão super ligadas a esse debate com a sociedade, então a sociedade tem que estar informada e presente nessa discussão. A gente tem eleição esse ano, então, assim, as pessoas têm que ter consciência de quem elas vão escolher, elas têm que escolher bem, para que a gente realmente mude, melhore nosso padrão de vida, que a gente ajude as pessoas e que a coisa siga para frente. Assim, então, a gente já passou de 1 hora aqui de conversa, daqui a pouco o pessoal já quer começar a ir jantar, aí eu vou pedir para você, tipo, fazer umas considerações finais para a gente encerrar essa conversa, que a gente poderia ficar dias aqui falando. Fabi, eu queria mais uma vez te agradecer pelo convite, para a gente poder ter tido essa oportunidade, né? Pedir, agradecer a todo mundo que participou também aí nos comentários, quem assistiu também não comentou nada, não tem problema. Foi muito interessante essa experiência. Eu sou suspeito de falar, sou apaixonado por saneamento básico, eu gosto muito de trabalhar com o que eu faço, assim, e para mim é uma temática muito importante. E eu falo para a gente tem sempre que trabalhar, que discutir saneamento. Saneamento dá voto sim, gente. Saneamento dá voto sim. Tá? Então a gente tem que mostrar para as pessoas a importância dessa discussão, porque ele só aparece quando os problemas eles surgem. Então a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva da prevenção, tá? Saneamento ele impacta diretamente na saúde de vocês. Vocês já devem estar cientes disso, que o saneamento, a gente, se não tiver acesso adequado à água potável, se não tiver acesso adequado à coleta de esgotamento sanitário, a gente acaba prejudicando, vocês perdendo dias de trabalho, seus filhos ficando infectados, doentes e tudo mais. E aí tem uma frase que eu gosto sempre de falar, que é o seguinte: quando a gente resolve o problema de abastecimento de água de uma família, nós resolvemos o problema de uma família. Mas quando a gente resolve o problema de esgotamento sanitário de uma família, muitas vezes nós resolvemos o problema de esgotamento sanitário de um bairro inteiro. Então, assim, queria trazer algumas outras perspectivas para a gente poder só fechar a dinâmica, né? De falar que onde é que nós estamos concentrados os déficits em saneamento básico no Brasil. O déficit de saneamento básico no Brasil, ele tem nome, gente, ele tem endereço. Ele está nas periferias. O déficit de saneamento básico no Brasil está na região norte do Brasil, está na região nordeste, tá nas zonas rurais, estão nos lugares mais pobres. Então, a população que tem menor acesso à renda é a mesma população que não tem o mesmo acesso a saneamento básico. É a mesma população que não tem a mesma liberdade para discutir se vai querer X ou Y. Então, quem não tem acesso à água potável não tem liberdade. Então, tem muitos espaços no Brasil que o Estado não chega, que o Estado lá já é mínimo, né, que não chega a ações de saneamento básico, e que a iniciativa privada também não tem interesse de operar. Então, quando a gente for discutir, quiser discutir sobre liberdade, sobre o que quer que for, a gente tem que perceber que já há uma desigualdade social brutal no nosso país, onde as regiões norte e nordeste, elas estão atrás das regiões sul e sudeste. Tem regiões aqui no nordeste, minha gente, que ainda há escambo, não circula grana. Tá? Tem regiões aqui no Nordeste que até pouco tempo antes do Bolsa Família começar a se tornar uma política de Estado, né, não tinha outra forma. O pessoal produzia um pouquinho de mandioca e trocava por 1 quilo de feijão. E era assim que a vida seguia. Tem regiões aqui que nós não temos energia elétrica. Tem regiões aqui que nós não temos acesso, como eu falei para vocês, à água potável. Que a mãe que tem um filho, que ela não tem como dar água doce para o menino, que ele tem que beber água salgada, porque é a única água que tem. Não sei se vocês sabem, mas no semiárido brasileiro, a maioria dos poços que a gente perfura dá água salgada. Tá? Então, é nesse ambiente de carinho e afeto que a gente está tendo que discutir sobre Enem. A gente está tendo que discutir se vai adiar o Enem ou se não vai.
Então, são para essas crianças que moram nessa zona rural, que não têm o que comer, que não têm o que beber de verdade, que essas políticas públicas elas precisam existir. Ainda avançando um pouquinho só, já estou fechando, mas percebam a importância de um programa chamado 1 milhão de cisternas para o semiárido brasileiro nordestino. O programa 1 milhão de cisternas foi um programa do governo federal, iniciado em 2004, se não me falha a cabeça, né, encerrado agora em 2016, que construiu 1 milhão de cisternas, ou seja, de caixa para captar água de chuva para o abastecimento humano no Nordeste. Vocês não fazem ideia do quanto isso impactou na saúde das pessoas. Isso impactou na saúde porque a pessoa parou de beber água salgada, que com o tempo gerava pressão alta. E aí a pessoa ficava com problema, né? Sem contar o gosto horrível da água salgada. Segundo ponto, impactou que a pessoa passou a beber água doce, que a água de chuva é água extremamente doce e saudável. Impactou nas pessoas que pararam de beber água dura, que é água com alto teor de cálcio, né? Que aí causava pedra nos rins, enfim. Tem uma série de problemas que a gente para perceber que o saneamento básico ele impacta diretamente. Então, aqui no Nordeste, a gente mora aqui do lado de cá, eu trabalho muito com saneamento rural, e eu vejo que não tem como a gente querer discutir liberdade, querer discutir, seja ela qual for o tipo de liberdade, se o povo é preso pela desigualdade social brutal que o Brasil impôs para essas pessoas que moram dentro do interior, que moram longe. Tem gente que não tem acesso à escola, tem gente que não tem acesso a posto de saúde, tem comunidades aqui rural que para você poder ter acesso a um médico, a um enfermeiro, a um técnico de enfermagem, você tem que andar 5, 6, 10 quilômetros andando debaixo do sol quente, muitas vezes a mulher com a criança no colo, para poder aventurar um acesso a um posto de saúde. Então, a gente não pode comparar a relação daqui, de determinadas regiões de zona rural, com São Paulo, com Salvador. A gente tem que relativizar. Eu sei que, às vezes, o discurso fica um pouco emocionado, mas é para a gente poder ter noção. Eu estou falando para muita gente de cidade grande, e quem mora na cidade grande não tem ideia do que é morar no interior, do que é morar na zona rural, do que é morar numa zona rural que não tem acesso a nada, né? Então, assim, que a casa de taipa, que você tem barbeiro, que você tem uma série de... Enfim, a gente for aqui discutir as problemáticas que tem, então... Gente, não, é infinita. Um beijo grande. Eu queria agradecer muito, Jonatas, a conversa foi sensacional. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigada. Compartilhem, mostrem para mais pessoas, se informarem e participarem, porque a participação dos cidadãos, a participação social é fundamental para a gente melhorar esse nosso Brasil. Obrigadinha, gente, um beijo e até a semana que vem. Tchau.